Olá, pessoal! Hoje nós vamos concluir o capítulo 15 do livro de Sociologia, né? Vamos dar continuidade onde nós paramos na aula anterior, começando com o tópico segurança e soberania alimentar. Bom, esse conceito de segurança e soberania alimentar, ele traz a ideia de que todas as pessoas têm direito à alimentação, a uma alimentação sadia e nutritiva, e que é dever do Estado, né, desenvolver políticas para garantir que esse direito seja efetivado. Então, o alimento, ele passa a ser visto como um direito humano e não apenas como uma mercadoria comum. Então, observa-se, né, que a lógica do mercado e da concentração de terras não vai garantir a diversidade de alimentos, nem a sustentação dos preços para que esses alimentos sejam acessíveis para todas as pessoas. Então, quem é que pode garantir isso? O Estado, né? Então, em uma ideia, né, de contraposição à ideia do mercado, né, somente com a implantação de uma política pública pode garantir que a alimentação ela seja defendida como uma condição básica para a sobrevivência, né, e que o alimento possa chegar na mesa de todas as pessoas. E então, a partir desse pensamento, né, de se pensar o alimento não apenas como uma mercadoria, né, mas como uma condição básica para a sobrevivência, traz também, né, a questão da valorização da agricultura familiar. Né, o que seria a agricultura familiar? É o modo de organização da produção agrícola por pequenos proprietários rurais, onde ao mesmo tempo esses proprietários, eles são também a mão de obra, né? Então, a agricultura familiar, embora ela passe por muitas dificuldades, mas ela representa uma parcela muito importante de produção de alimentos, né? E também do emprego rural no nosso país. Bom, e aqui, né, no próximo slide, nós temos a questão da crise alimentar e a globalização. E aí a gente vê que a crise, ela, em relação à alimentação, ela acontece por conta do aumento dos preços dos alimentos, né? Inclusive, a gente está vivenciando isso agora, né? Os alimentos cada dia mais caros. Isso acaba afetando, obviamente, a classe mais baixa, né? A classe mais pobre. A gente percebe claramente, né, a vulnerabilidade das populações mais pobres em relação ao aumento dos preços dos alimentos, onde as pessoas que ganham apenas um salário mínimo, elas comprometem mais de 40% da renda na alimentação. Então, quando essa alimentação aumenta o preço, né, basicamente todo o seu salário se torna apenas a sua cesta básica do mês. Isso acontece por quê? Justamente porque as famílias mais pobres, além de ganhar pouco, elas não têm condições de plantar e colher seus próprios alimentos por não possuírem terras, né? Então, a impossibilidade de plantar e colher seus próprios alimentos implica no fato de que ela precisa gastar o pouco que recebe na compra desses alimentos, que, apesar de serem algo essencial para a vida, né, acabam muitas vezes em preços exorbitantes, fazendo com que essas pessoas tenham cada vez menos diversidade de alimentos na mesa. Então, nós temos aqui algumas das principais causas para a alta de preço dos alimentos. A primeira dela é o aumento da demanda por alimentos, né? Então, quando há uma demanda muito grande, aquele alimento acaba rápido, né? Então, acaba gerando aumento de preço.
A maior demanda de combustíveis também vai implicar no aumento de preço, especulação do mercado financeiro também, as mudanças climáticas, perdas de safras e a diminuição de terras cultivadas, né? São os principais fatores que causam o aumento de preço dos alimentos. Aqui no próximo slide nós temos, né, a questão da modernização, transformação social e justiça ambiental, onde nós iremos tratar sobre o pensamento de Vandana Shiva, né, e de Antônio Cândido, onde Vandana Shiva ela vai pensar o seguinte, né, ela é física e filósofa, né, indiana, onde ela vai tratar dessa questão defendendo um sistema de agricultura que não use sementes geneticamente modificadas, né? Para Vandana, a escassez de água, a escassez de comida, que ainda persiste em diferentes partes do mundo, é consequência do consumismo e do materialismo da cultura ocidental. Então, ela faz uma crítica ao uso privado dos recursos ambientais, onde os recursos ambientais eles são utilizados degradando a natureza, pensando apenas na obtenção do lucro. Então, ela faz uma crítica relacionada a isso e ela propõe uma democracia baseada na sustentabilidade, na paz e na justiça. Já Antônio Cândido, ele, por meio, né, de seus estudos baseados na etnografia das comunidades caipiras, onde ele analisou as sociedades caipiras do interior de São Paulo, que são sociedades que possuem uma cultura com base na interiorização e no isolamento. Então, essas sociedades geram, né, a sua subsistência, né, com a plantação e a manutenção, né, dos alimentos que precisam. Então, para ele, né, as sociedades caipiras elas vão possuir uma relação com a natureza que acaba se tornando um ajuste ecológico, onde os vizinhos eles acabam se ajudando, né, formando um mutirão ecológico, onde um ajuda o outro e não existe aquele campo de competição que existe no mercado capitalista. Aqui nós temos a ideia de justiça ambiental. O que seria isso, a justiça ambiental? Seria a condição de desigualdade que é sustentada por mecanismos sociopolíticos que destina as consequências dos danos ambientais para as populações pobres, as populações de baixa renda, que são discriminadas, marginalizadas, que se torna o grupo mais vulnerável da sociedade. O sociólogo Robert Buller, ele fala que a injustiça social e ambiental afeta a população trabalhadora, onde o risco ambiental sofrido em relação ao conjunto da sociedade e a necessidade de arcar com os custos e com a obrigação de construir suas moradias. Então, a população vulnerável, ela se torna ainda responsável, né, pelos próprios problemas com que elas sofrem. Então, Robert Buller, ele busca repensar essa questão do espaço urbano, repensar a questão das moradias irregulares, as condições ambientais e sanitárias. Então, ele busca trazer essa ótica da justiça ambiental, né, para a necessidade de produzir políticas públicas pensadas para as comunidades mais vulneráveis. Bom, pessoal, nossa aula encerra aqui, certo? Espero que tenham dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida, é só perguntar pelo WhatsApp. Um beijo e até a próxima aula.